Varões e varoas, existem certas coisas que acontecem nas igrejas onde eu olho e me pergunto onde está o evangelho nisso, profeta. Os pastores ultimamente têm buscado fazer sinais e milagres, testando a sua fé ou tentando ganhar crédito e fama pelos seus feitos, quando Jesus mandou nós pregarmos sobre ele. Você vai ver uns pastores e profetas que quiseram tentar a Deus e se deram mal. Eu já te peço que, por favor, deixe o seu like, pois assim o YouTube vai mandar o vídeo para mais pessoas e também compartilha para o máximo de pessoas que você conseguir, hein? Esse vídeo é do canal Fatos e Verdades, por isso eu vou deixar o link do canal na descrição. O primeiro pastor queria fazer como Jesus e morrer para que ao terceiro dia ele pudesse ressuscitar. O pastor foi James Sakala, de 22 anos, da Zion Church. Pediu para ser enterrado vivo, que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Como era um dos pastores que já tinha realizado vários milagres naquele local, os fiéis daquela igreja concordaram e enterraram o homem para ele ressuscitar em 3 dias, assim como Jesus fez. Só que o pastor não estava morto como Jesus. Sei lá, ele queria morrer para ressuscitar. É realmente muito triste alguém chegar a esse ponto, colocar a sua vida em jogo para provar a sua fé. Entretanto, 3 dias se passaram. Os membros de sua igreja foram até o local para desenterrar o túmulo. Mas infelizmente o pastor já estava sem vida. O seu vestido já estava sujo de muco e sangue. Ele parecia ter lutado muito para tentar sair do caixão, mas ele morreu asfixiado. Agora me diz que precisão tem um pastor que estava vivo querer morrer só para fazer igual a Cristo? Vai edificar a igreja em algo? Vai evangelizar alguém assim? Ou é só para auto se promover? Se alguém souber por qual motivo esse pastor faz isso, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Agora você vai ver o pastor que queria caminhar sobre as águas, profeta. Veja como a escolha desse pastor o levou a um triste fim, varão. Outro pastor que foi longe demais foi Jonathan Tetwa, o grande pastor da igreja St. Agnes Last Days, de Zimbábue. Ele foi um dos que fizeram uma loucura. Ele decidiu replicar a história bíblica de Jesus caminhando sobre as águas. É inacreditável. Jonathan jejuou a semana inteira para fazer esse milagre. Quando chegou o dia de realizar o milagre, ele escolheu Crocodile River, um rio que é habitado por um grande número de répteis. Ele entrou no rio. Quando estava a cerca de 30 metros dentro do rio, 3 crocodilos surgiram do nada e começaram a banquetear-se com ele antes de realizar tal milagre. Os serviços de emergência chegaram 30 minutos após o incidente e o pastor já estava em pedaços. No fim o pastor não conseguiu nem mesmo tentar o feito, mas pior do que isso foi um profeta que queria imitar o profeta Daniel, varão. Dá uma olhada. Esse caso não tentou imitar Jesus Cristo, mas sim Daniel, aquele que foi jogado na cova dos leões. O ano era 1991, o profeta nigeriano Daniel Abodurin, que já tinha feito vários milagres antes. Ele decidiu replicar a história bíblica de Daniel, que foi jogado dentro da cova dos leões, mas sobreviveu por causa dos poderes que foi concebido por Deus. O profeta Daniel decidiu realizar o seu milagre no jardim zoológico da Universidade de Ibadan. Nigerianos e estrangeiros estavam no zoológico para ver a variedade dos animais. Não há um relato geralmente aceito de como o profeta entrou no recinto dos leões. Alguns dizem que o profeta realmente se esgueirou para dentro da jaula, outros que ele convenceu um dos guardas do zoológico a permitir que entrasse e deixasse Deus fazer suas maravilhas. Independente do que for, Daniel, quando entrou na jaula, pessoas que estavam presentes tentaram impedir, mas ele não deu ouvidos. Lá dentro, ele chamou o Deus de Daniel para repetir a mesma coisa, gesticulando e comunicando aos leões para ficarem quietos. Mas em um instante, ele foi atacado e devorado por leões. Ninguém podia entrar para salvá-lo. Turistas e visitantes assistiram a cena horrível, sem poder fazer absolutamente nada.
Profeta, vamos nos atentar em ouvir e cumprir o que Deus diz em sua palavra por completo, varão, e não só em parte, varoa. Quando Deus diz que se comêssemos alguma coisa mortífera não morreríamos, ou que nos deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões, Ele estava falando de situações que viessem ao nosso encontro, profeta, mas nunca disse para nós provocarmos essas situações, varões e varoas. Veja bem o que diz a palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Então não pegue o exemplo desses profetas, pois nem mesmo Jesus tentou seu pai quando Satanás lhe pediu que se jogasse do templo para que os anjos o aparassem, varões. Vigia, profeta! Mas vamos seguir, porque esses pastores aqui tentaram jejuar 40 dias como Jesus fez, profeta. Assim como conta a história bíblica sobre Jesus, que ele jejuou durante 40 dias, muitos pastores tentam quebrar esse recorde a todo custo. Um deles que tentou imitar foi o pastor moçambicano Francisco Barajá, fundador da Igreja Evangélica de Santa Trindade. Ele decidiu também bater o recorde de 40 dias e 40 noites sem comer absolutamente nada. Ele fez o jejum em casa e ele sofria de pressão baixa, que contribuiu para esse jejum dar errado. No 25º dia, o pastor já tinha perdido peso, a ponto de não conseguir mais se levantar, tomar banho ou andar. Ele foi levado ao hospital em estado crítico. Lá, ele foi diagnosticado com anemia aguda e insuficiência dos órgãos digestivos. Os profissionais de saúde o reidrataram com soro e tentaram alimentá-lo com líquidos, mas já era tarde demais. O pastor faleceu algum tempo depois. O que os crentes não sabiam e que veio a ser revelado no fim dos 40 dias de jejum é que o pastor não apenas jejuava durante o dia, como também nas noites, inspirado na Sagrada Escritura. É daí que uma notável crise de saúde começou a se registrar. Outro que também tentou quebrar o recorde de Jesus Cristo foi o pastor sul-africano Alfred Ndlovu. O pastor de 40 anos era conhecido como uma pessoa muito espiritual, com muita fé em Deus. Ele saiu de casa para a jornada espiritual no dia 17 de junho de 2016. Sem comida, sem água, ele decidiu deixar coisas do mundo para trás e foi fazer orações, ou melhor, um jejum seco. Mas infelizmente o plano do pastor não deu certo. Ele acabou morrendo de desnutrição a cerca de 30 dias depois. O seu corpo foi encontrado no deserto por um desconhecido que informou a polícia, que acabou informando a família do pastor. Varões e varoas, o nosso propósito aqui na terra não é provar nada a ninguém, profeta. Nem que somos profetas de verdade ou que temos intimidade com Deus, varoa. A nossa missão é dizer que Jesus é o Filho de Deus e que os varões e as varoas que estão no pecado devem mudar de vida, pois Jesus vai recompensar a todos que o seguirem e teremos a nossa herança junto com Ele lá no céu para toda a eternidade, profeta. Eu peço que você envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, varão. Eu estou contando com seu apoio, profeta. Se inscreve no canal e ativa o sininho para conferir esses vídeos todos os dias e não esqueça de deixar o like, hein? Deus te abençoe e até amanhã!